Prazer de ter aqui, viu, Lígia? Coisa boa estar aqui de novo, gente. Oi, Ana. Oi, Yara. Coisa boa estar com a Yara também, porque eu já estive aqui com a Ana, com outras pessoas, mas com a Yara não tinha ainda. Que bom. Você só me deu fez entrevista por mensagem. Foi mesmo, mas aqui juntinho não estivemos ainda. Exatamente. Então, Aninha, é com você, amiga. Pois é, a Lígia, gente, para quem não conhece ainda, nossa cientista que virou mãe, ela tem um projeto, um canal belíssimo, né? Chama Cientista que Virou Mãe. Você pode contar um pouquinho também para nós, Lígia? Tem toda uma história de uma mulher revolucionada pela maternidade, né? Tem toda uma história da maternidade e hoje é um grande apoio para muitas e muitas e muitas mulheres através do seu trabalho, ali a partir de Santa Catarina, né, Lígia? Mas de Santa Catarina para o mundo, né? Porque você está nas redes. E também tem uma atenção para a questão da violência política, de gênero, e a gente está exatamente nesse momento falando de mulheres e eleições. Hoje eu vi, inclusive, meninas, Yara e Lígia, que saiu o número de candidatas mulheres que se inscreveram nessa eleição. Olha só, do total de 456 mil candidaturas registradas, 456.310, 155 mil são de mulheres e 303 mil são homens. Ainda muito diferente, né? O número de candidatas. E lembrar outro dado: 2020, as últimas eleições municipais, apenas 12% de todos os prefeitos e prefeitas eleitos foram mulheres, né? Foram mulheres eleitas. E apenas 16% de todos os vereadores e vereadoras eram mulheres. E aí eu queria deixar para você essa primeira questão, Lígia. Como você está vendo essa eleição e o desafio de ser mulher também nessa eleição? Gente, primeiro, obrigada pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui na Fórum. É um lugar de muito fortalecimento para a gente que está buscando informações qualificadas para tomar decisões, né? Especialmente para nós mulheres que estamos aí na política, seja na política partidária, seja na micropolítica ou nas políticas dentro dos nossos campos de ação, né? Acho que não tem como a gente não falar hoje sobre esses dados, né, do TSE que liberou aí para a gente fazer essa análise de candidaturas de mulheres. A Ana também estou com esses dados aqui. A Ana pontuou aí para a gente. Neste momento são 455.310 candidaturas no geral, no Brasil inteiro, considerando candidatos e candidatas à prefeitura, à vice e a vereança, né? E aí a gente olha 155 mil mulheres, 301.310 homens. E a gente fala assim, não, mas que bom, a gente tem um bom número de mulheres. Eu não acho bom, porque a gente ainda tem metade das candidaturas de homens num país que tem uma maioria de mulheres. Nós mulheres somos 6 milhões a mais de pessoas no Brasil com relação aos homens. E a gente não tem representatividade proporcional, se nós formos pensar nisso, né? A gente tem uma série de motivos para isso, de ainda não termos uma paridade de candidaturas, né? Desde um grau muito dificultado de vida mesmo, em função das questões de gênero, sobre os quais a gente debate muito. Mas eu acho que a gente tem que colocar aí uma grande parte na conta da violência política de gênero, sim. E aí eu quero trazer aqui mais um dado, a gente aprofundando um pouco nesses números do Tribunal Superior Eleitoral, né? Que dessas 155 mil mulheres, a gente tem uma maior parte de candidaturas de mulheres com mulheres negras. E isso é muito bom, mas ainda não na proporção do número de mulheres negras que compõem o Brasil, que a gente sabe que é um número exorbitante, é uma força, uma potência que ainda não encontra espelho nos números de candidaturas. Então, a gente tem hoje, né, nessas eleições de 2024,
74.355 mulheres não negras, classificadas assim pelo TSE, né, como mulheres não negras, então são um pouco mais aí de 74 mil, e 80.645 candidatas mulheres negras. Aí, gente, eu acho que eu gosto de dados, sou cientista, né? Mas a gente tem que ir aprofundando, tem que saber onde estão essas candidatas, para entender a constituição política, inclusive político-partidária aqui do Brasil. Quando a gente pergunta assim, dessas 155 mil mulheres, e sim, a gente tem 0,5% apenas de candidaturas de mulheres indígenas, isso é muito importante a gente falar, o que dá pouco mais de 7.400 candidaturas num país, num território que é, né, originalmente dos povos originários, aí como o próprio nome diz. Bom, onde é que estão essas mulheres candidatas? Né? A gente tem, nos maiores percentuais das mulheres não negras, estão no Partido Novo, que é 58,06% dessas candidaturas. E a gente tem, onde é que estão as mulheres negras em termos de percentuais de candidatura? 70,19% dessas mulheres negras candidatas estão no Partido Comunista do Brasil, no PCdoB. Eu acho que isso mostra um pouco a cara da luta política, né? Onde estão as mulheres? E assim, gente, lembrando que são números muito aquém do que a gente poderia ter de candidaturas de mulheres. Tem muita mulher que não está disputando cargo, não está na política partidária em função da violência política de gênero, e eu me incluo entre elas, inclusive. Eu até conversei com a Ana um pouquinho, acho que anteontem, né, Ana? E falei sobre isso. Então, temos que aumentar esses números? Temos. E como aumentar esses números passa por como é que a gente vai dar condições, primeiro, dignas de vida para essas mulheres, e como é que a gente vai combater essa violência política que impede que boas profissionais, boas candidatas estejam nos representando. E quando eu falo nos representando, não é apenas a nós mulheres, mas a todo o Brasil, né? Então, acho que fica explícito que a luta contra a violência política de gênero precisa ser uma luta de todo mundo, não é uma luta de mulher, porque a gente está perdendo pessoas que poderiam fazer diferença para o povo brasileiro, lutando por direitos, porque essas mulheres não estão se colocando à disposição do processo eleitoral. Eu queria trazer um tema que eu acho que ilustra esse desafio das mulheres na política, inclusive na dita maior democracia do mundo, a Kamala Harris, que é aí candidata democrata, está no meio da convenção democrata, e está pegando muito, Lígia, esse assunto do vice do Trump, né? Olha só que loucura. Ele desqualifica a Kamala pela Kamala não ser mãe. E é engraçado porque a gente vê direto desqualificando mulheres, dizendo que elas não são capazes de ocupar cargos públicos por serem mães. Ou seja, nunca está bom, né? Qualquer desculpa que quiserem para poder atacar a participação feminina nos espaços de poder, eles usam. Usa liberalismo, usa o tal do que agora está na moda, identitarismo, até os nossos úteros entram na história, né? E aí eu queria que você analisasse esse exemplo dos Estados Unidos, ele também está aqui. A gente tem aí uma pegada, né, Lígia, de bela recatada do lar, as pessoas criam estereótipos para designar quem são as mulheres de esquerda, até os nossos pelos o povo problematiza. Aí eu queria que você comentasse isso, porque não é algo restrito ao Brasil, né? E a gente teve uma presidenta que foi golpeada, e muita gente analisa por ser até uma questão misógina aí. Como é que você vê isso, Lígia? Eu vejo isso exatamente nesse mesmo sentido que você mencionou, viu, Yara? Qualquer coisa vai ser utilizada para nos desqualificar enquanto profissionais
enquanto candidatas. Qualquer coisa. Se você é mãe, é justamente a maternidade que vai te desqualificar ou diminuir a tua potência de entrega, digamos assim, né? Se você não é mãe, também vai ser utilizado isso contra você. Então, eu acho que é, na verdade, uma falta de argumento consistente, sabe? A gente tem, dentro da ciência, né? Eu sou da área científica, a gente tem um livro muito bom de uma autora que me fugiu o nome aqui agora, mas talvez vocês possam buscar aí. Tem um palavrão no título do livro, então eu só vou falar o início. O livro se chama Inferior é o... Entendeu? E aí, essa cientista fez um levantamento de todos os pseudo-argumentos utilizados contra as mulheres, desde os argumentos com base biológica até com base social enviesada, e mostrou com evidências científicas, que são as evidências que nos interessam, são dados que nos interessam, especialmente em época de fake news. Todo mundo aí cria uma notícia fictícia, influencia a opinião das pessoas, especialmente das pessoas que têm menos acesso a uma maior variedade de fonte de informação, né? Ela foi lá e trouxe evidências desbancando todos esses pseudo-argumentos que são colocados em pauta para tirar as mulheres dos espaços de poder em todas as áreas. Ela faz essa análise mais específica com relação ao campo científico, mas é isso, assim, Kamala está sendo atacada porque não é mãe, eu deixei de ser candidata neste pleito agora porque eu sou mãe, e porque a violência política de gênero nos ataca não apenas diretamente, como também por meio dos nossos filhos e filhas. A gente lembra do caso da Manuela Dávila, quando a Laura foi ameaçada, e isso mexe demais com a gente, porque são vulneráveis, né, num país que, pelo menos em teoria, constitucionalmente considera crianças e adolescentes como prioridade absoluta, mas que acabam sendo a porta de entrada para a violência política de gênero quando a gente é mãe. Mas quando a gente não é mãe também, isso também vai ser usado contra a gente. Vai ser usado mais pela... É interessante, sabe, gente? Porque, assim, não é que a direita nos ataca, a esquerda, que ainda não faz o debate da inclusão das mulheres como deveria fazer, também nos ataca. Então, a direita tende a nos atacar quando não somos mães, né? Porque a direita tem ali uma vertente ideológica que vê a mulher em função de um suposto destino social e biológico, que é a maternidade. Nos enxergam através do porte de um útero, né? Não interessa a tua decisão sobre o teu caminho de vida. Você tem um útero, você pode ser mãe. Você não é mãe por quê? Que absurdo. Né, está se recusando a este papel divino. E a esquerda, especialmente os companheiros homens aí, nos atacam quando somos mães, e são ataques, inclusive, muitas vezes sutis. Eu sempre falo desse exemplo, assim, horários de reunião de partido. Vamos fazer reunião de partido às 18h30. Gente, por que 18h30? Porque 18h30 é a hora que a classe trabalhadora já encerrou, em geral, as suas funções e está podendo se reunir. Eu não sou da classe trabalhadora. Como assim eu não sou da classe trabalhadora? 18h30, uma mãe de criança, uma mãe de adolescente está pegando filho na escola, está no engarrafamento, está no transporte coletivo, engarrafado, super sobrecarregado, pensando o que vai dar para comer. Eu não vou chegar numa reunião às 18h30. E aí, quando a gente levanta essa questão, vai para essa coisa, não dá para a gente falar de identitarismo, como a Yara falou, né? Então, gente, é bomba de todo lado. Aninha, posso trazer uma pergunta da audiência? Porque eu achei uma provocação interessante. O Sávio Belli, Júlia Zanata, Bia Kisses, Carla Zambelli, Sônia Guajajara, eu vou tirar dessa lista, tá? São mulheres. Acho que no caso não aí. E qual grupo e projetos essas mulheres representam? Que é uma coisa que isso daí é a base do identitarismo, entendeu? Eu queria passar para você, Lígia, para você responder. Sim, nós vamos tirar a Sônia dessa lista. Né?
Mas também posso responder. Sônia representa os direitos dos povos originários, das mulheres também candidatas, uma perspectiva democrática, ambiental. Esse é o grupo representado pela Sônia, né? Agora, a gente tem que qualificar o debate. Essas mulheres citadas, elas representam grupos. Não é porque elas são candidatas de um outro espectro político que a gente pode desqualificar a representatividade delas. Mas elas não representam apenas mulheres. Elas representam especialmente uma ideologia política e econômica, né? Neoliberal. A gente sabe que todo mundo sofre com o neoliberalismo, aceitemos isso ou não, reconheçamos isso ou não, né? Mas todo mundo não sofre igual. A gente tem grupos que são atacados de maneira preferencial. Os grupos negros, as mulheres, as pessoas com deficiência, o pessoal da periferia. O neoliberalismo faz esses grupos como mais atacados, né? Essas mulheres representam esses interesses também. Infelizmente, quando a gente não tem um posicionamento de classe, a gente acaba se colocando, e ao nosso grupo de representatividade maior, a serviço daquilo que nos ataca. Então, não é porque não dialogam com a nossa perspectiva política que deixam de representar pessoas. Tanto representam que foram eleitas, né? Mas não estão a serviço de grande parte das pessoas que elas representam, que são mulheres, por exemplo, né? Ô, Lígia, você sabe que eu estou aqui em Brasília, eu trabalho muito com o parlamento, né? Já trabalhei dentro do parlamento e trabalhei também já com formação, inclusive, política de mulheres para serem candidatas e tudo mais. E sabe que eu sempre recebo esse questionamento, mas qualquer mulher... Então, por exemplo, a Kamala Harris, ela vai mandar bomba lá para o Irã ou para Israel, então, e ela também é uma mulher. E aí o que a gente tenta é justamente fazer isso que você fala, qualificar o debate no seguinte sentido, de que a gente precisa que algum dia a gente chegue nesse lugar em que você ter uma mulher representando, seja qual for a ideia ou projeto, seja algo normal. E não, porque hoje não, hoje as mulheres estão excluídas da representação política, já há quanto tempo, né? Aí eu sempre lembro da Angela Davis, quando o Biden foi eleito e a Kamala Harris vice-presidenta, né? E ela falando assim, olha, eu discordo com quase tudo com a Kamala, mas ela estava com o jornal na mão, né, da posse. Só de eu pensar que eu posso chegar na Casa Branca e eu vou debater e discutir com uma mulher, isso já é uma conquista das mulheres, né? Mas essa é uma questão realmente sempre difícil. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta que sempre me deixa também intrigada, e eu percebo que é um debate que está quente nos Estados Unidos, que é a questão do aborto. Então, ontem o Obama falou na Convenção Democrata novamente sobre direitos reprodutivos das mulheres, querem tirar os direitos reprodutivos, a Câmara tem falado. Parece que a discussão sobre a interrupção da gravidez nos Estados Unidos é algo que é corriqueiro, é corrente, não tem esse peso moral que temos aqui no Brasil. E a mesma coisa na Argentina, por exemplo, que se alcançou também a lei da interrupção voluntária da gravidez. Por que no Brasil ainda é tão tabu? Tem outros países que são bastante religiosos também, como Portugal, próprio Uruguai também, que tem uma carga religiosa forte, mas em que se conseguiu normalizar ou trazer para o campo da política pública da saúde a questão da interrupção da gravidez. Eu não acho que tem tanta questão envolvida aí. Primeiro, essa questão, ao meu ver, né, de ser o tema do aborto ser mais debatido nos Estados Unidos, talvez tenha a ver também, talvez não, mas com certeza também tem a ver com o fato de que lá os estados têm uma relativa autonomia, e aqui a gente decide nacionalmente, né? Então, uma regra é para o Brasil inteiro. E lá os estados têm as suas regras, né? Então, tem estado em que a interrupção da gravidez pode acontecer, tem estado que não, e isso torna possível esse debate diferencial de tempos em tempos, acabam discutindo de novo, né?
Você fez uma comparação interessante aí em termos de religiosidade entre o Brasil e Portugal, né? E aí a gente tem que incluir, então, por que é diferente? Se a gente tem um nível de religiosidade semelhante, por que essa diferença? A gente tem um percurso histórico, né? Como para ajudar aí a explicar. A gente, quando eu comecei, né, nessa dimensão político-científica, vamos dizer assim, eu comecei via justamente a luta contra a violência obstétrica no Brasil. E dentro dessa perspectiva, que também é de direito sexual e reprodutivo das mulheres, a gente tinha ali, hoje eu já não sei como é que está em termos de proporcionalidade ou de comparação, mas a gente considerava 30 anos de defasagem, digamos assim. Então, aquilo que em 1990 estava sendo discutido em algumas regiões do mundo, nessas regiões onde já se fala do aborto, não mais como um tabu moral, mas do ponto de vista sanitário, hoje a gente começa a falar aqui. Geralmente, a gente tem ali um delay de 30 anos, justificado talvez por nosso percurso histórico, né? A gente tem um dificultador aqui, que é, além da imensa religiosidade, que traz uma dimensão moral, onde deveria ser uma dimensão de saúde, porque onde tem morte, né, onde tem morte diferencial, deve prevalecer a perspectiva de saúde, do cuidado à saúde. Mas nessa questão do aborto, não. É uma questão moral que prevalece, né? E isso está muito associado à religiosidade. Por que outros países da América Latina se consegue fazer, como o Uruguai, por exemplo, esse debate de uma maneira mais voltada para a saúde, menos para o moralismo? A gente tem um país com uma dimensão absurda, né, gente? E é um país com uma dimensão absurda que tem locais que o Estado não chega. E onde o Estado não chega, a religião chega. Porque as pessoas precisam ser cuidadas. Cuidado é o que nos torna sujeito de direito, eu acho. Eu gosto dessa ideia, sabe? O Leonardo Boff fala isso. Ele fala assim, o cuidado é o ethos fundamental do ser humano. Eu concordo totalmente, por isso migrei de uma área da ciência para outra, fui da neurociência para a saúde coletiva vista não apenas como cuidado, aliás, não apenas não, mas não como cuidado individualizado, mas como coletivo, né? Então, onde o Estado não chega para cuidar do povo, a religião chega. E por mais que a religião chegue, em grande parte, numa perspectiva dinheirista, a gente sabe que a gente tem muitos líderes espirituais religiosos que estão interessados em enriquecimento. Essas mulheres, esses homens, a gente está falando de saúde da mulher, né, aqui, e direito sexual e reprodutivo, essas mulheres se sentem cuidadas de alguma forma pela religião. E aí, minha gente, misturou cuidado com religião, a gente tira da dimensão da saúde uma coisa que é da saúde. Então, acho que são vários motivos que nos levam a esse atraso num debate consistente, popular, sobre aborto. E eu acho legal a gente falar dessas várias razões, porque é só entendendo quais são as razões, falando sobre elas, que a gente tem condição de trabalhar em cada uma, né? Para poder dar a essas mulheres o direito de não morrer, um direito muito básico de não morrer, né? De poder usufruir de direitos sexuais e reprodutivos que a gente não está usufruindo, né? Nós não temos escolha aqui. Quem tem escolha tem cor de pele definida e endereço definido. E ainda assim está lutando contra. Então, é uma luta árdua. Lígia, e assim, aproveitando que a gente lançou um desafio aqui, eu e a Aninha, é o nosso thumb de hoje. Eu queria que você falasse, comentasse como barrar a ameaça marçal, porque no frigir dos ovos diz respeito também, quando a gente vê a ascensão de um cara da ultradireita, né, desse neofascismo, atinge diretamente nossos corpos, né, femininos. E aí eu queria que você falasse qual é a sua opinião, como que a gente barra esse encosto. Gente,
Oi, Yara e Ana, voltem para mim aquela imagem que vocês divulgaram aí pela fórum, da como barrar a ameaça marcial. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 imagens de mulheres, né? Tanta coisa já é colocada nas nossas costas, né? Agora nós vamos ter que barrar essa ameaça também. Eu só vejo uma saída, que é jurídica, que é o que está sendo feito agora em termos de levantamento de tudo o que esta pessoa... Gente, eu vi hoje uma charge, de quem foi aquela charge? Não sei se foi do Nando Mota, que aparece o personagem de um desses filmes de terror, eu acho que usa uma máscara branca, com uma serra elétrica na mão, todo ensanguentado, ou seja, representa... Jason, sexta-feira 13. O Jason, na sexta-feira 13. Fred Krueger. Foi essa charge aí, que eu acho que foi do Nando Mota. E aí, ou seja, aquela pessoa que representa tudo de terrível, pior, ensanguentado, com uma serra elétrica na mão, cheia de sangue, e aí uma pessoa olhando para esse personagem enrolado na bandeira do Brasil e dizendo: que maravilha! Então, eu vejo esta pessoa nesta representação. Assim, é tão absurda a possibilidade desta pessoa concorrer que, ao meu ver, a única forma de barrar neste momento é jurídico. É, de fato, apurando todos esses fatos que estão vindo à tona aí, de envolvimento com troca de carro de luxo por cocaína e PCC, e apoiador do partido dele, sendo uma das pessoas líderes ali. Gente, como que isso vai continuar? Então, eu só vejo, neste momento, uma forma de barrar juridicamente. Né? Aí, porque, assim, ele está tentando reproduzir uma receita velha conhecida. A gente sabe onde vai dar. Então, tem que olhar para todos esses crimes cometidos e barrar. E barrar. Ele está apostando nisso. E ele está... Sabe o que me deixa mais indignada? É que ele está impedindo o debate. Não o debate num determinado horário político. O debate político que a gente está conseguindo resgatar desde as eleições de 2022, depois das eleições de 2022. A gente está conseguindo fazer um debate, porque antes não era debate também. Era uma série de coisas tão absurdas que inviabilizavam o debate. E ele está reproduzindo isso. E quando as pessoas, o povo, não consegue debater, não fica só a candidatura à prefeitura de uma cidade ameaçada. Todas as campanhas ficam ameaçadas. Porque as pessoas ficam orbitando em torno dos absurdos e não falam sobre aquilo que precisa ser construído politicamente. Então, eu estou acompanhando alguns candidatos e algumas candidatas, e aí eu estou aconselhando, inclusive, dentro da minha área, gente, vamos comentar alguma coisa. Eu falo, gente, não, vamos falar do que vocês têm de proposta, porque é uma captura, é um sequestro do debate político, que pode, de fato, levar a uma maior representatividade, a pautas políticas urgentes, como, por exemplo, crise climática, que deveria ser a pauta, e agora a gente está discutindo o absurdo do Marçal, entendeu? É um problema muito sério isso. Verdade. A nossa próxima convidada chegou, né, Aninha? Poxa, adorei receber você aqui, Lígia. Gente, mas eu estou sempre aqui, sempre que vocês quiserem, a Aninha sabe, pode me chamar, que eu estou aqui para vocês. Contem comigo, é um prazer. Eu acho que nesse momento eu não estou candidata, então é meu dever, como de todos e todas nós, nos colocarmos à disposição para potencializar as candidaturas que podem reforçar essa perspectiva democrática aí. Obrigada pelo convite, gente. Vou acompanhar agora a continuidade agora do programa com a próxima convidada, então, tá bom? Olha, se você não conhece a Mônica Francisco, fique e assiste, porque ela é um fenômeno. Não conhece a Mônica Francisco, pelo amor de Deus. Da próxima vez eu quero estar junto com ela, uma mulher admirável. Super admirável. Da próxima vez a gente coloca vocês juntas. Um beijo, gente. Até breve. Obrigada, querida.